Bom, boa noite a todos. 27/10/2025, eu sou o professor Rafael Nascimento, professor de arte, e eu falo diretamente para a turma do 6º ano. A nossa prova, o exercício de fixação vai ser fácil, não tenha medo, vai ser o assunto que a gente deu, que é o capítulo 6, Teatro para Ser e Interpretar, página 78, capítulo 7, Diversidade dos Gêneros Musicais Brasileiros, a partir da página 90, e capítulo 8, A Arte Comunica, página 102. São esses 3 capítulos que são assunto da prova. Tá bom, pessoal? Os assuntos foi dado, mas esse vídeo vai ser apenas uma recapitulação, certo? São 10 questões da prova, lembrando, e uma prova fácil, né? Apenas para a fixação de vocês, né? A partir da página 80, né? Vocês sabem que o teatro é uma das mais antigas expressões artísticas da humanidade, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, as peças eram interpretadas ao ar livre, em lugares específicos, como em arenas, onde cabia até 20.000 pessoas. Era uma coisa estrondosa. Na comédia, por outro lado, o personagem principal na comédia é engraçado, é sarcástico, o costume das pessoas são criticados, os costumes, as gírias, fazendo o público sorrir, né? E essas histórias costumam alegrar as pessoas e representar o lado cômico de cada ser humano. Na tragédia, a gente observa geralmente um herói que luta contra o seu destino, luta contra os obstáculos da vida, de maneira que no final dessas histórias costuma ser triste ou violento. Por isso que o nome é tragédia. E o teatro, como conhecemos, né, ele surge na Grécia Antiga. Os gregos, inspirados por suas mitologias, né, levaram os deuses, no caso, e heróis no palco. No início eram encenações, tinham propósitos religiosos, né, e com o tempo eles foram criando, né, personagens referente às encenações que eles produziam. Por via de formações, em latim não se usava a palavra máscara, né? E sim persona, que deu origem à palavra personagem. Na Grécia Antiga, somente homens podiam encenar. Por isso, eles interpretavam todos os papéis, como mulheres, homens, incluindo o lado feminino. Porém, as mulheres também tinham grande presença e participação na arte dos mimos, apresentações de rua, que fazia parte das diversas sociedades, como a grega, como a romana, como outras civilizações ali da Europa medieval. Então, a arte, o teatro, ele sempre foi uma das mais antigas expressões artísticas da humanidade, né? Desde tempos remotos, né? A gente pode afirmar categoricamente isso. Desde o tempo remoto, a arte sempre foi, de fato, a mais antiga expressão artística da humanidade. O ser humano utilizou sempre os gestos, sempre utilizou o corpo, sempre utilizou a voz, sempre utilizou a sua própria imaginação para representar histórias fictícias, para representar rituais, para representar sentimentos, muito antes de existir esses palcos atuais como conhecemos hoje. Então, já havia necessidade sempre de comunicar experiências particulares, experiências coletivas, emoções por meio da dramatização, da tragédia, etc. De várias possibilidades de arte, né, de encenações. Nas aldeias eram feitos o teatro, nas aldeias, nas festas religiosas, nos rituais, nas cerimônias, inclusive tribais, né, que a gente observa muito o teatro, né. Os povos antigos em si já encenavam essas cenas de caças, as colheitas que eles faziam constantemente, né, para a sua própria subsistência. Eles retratavam, de certa forma, no teatro que fazia o nascimento e a morte, que são 2 polos antagônicos, a qual, de fato, retrata tanta a finitude do homem como o momento que ele adentra-se nesse mundo. Assim, o teatro nasceu da necessidade de comunicar e compreender o mundo. Com o passar dos séculos, o teatro ele vai se transformando em uma arte extremamente complexa, capaz, inclusive, de unir palavras, de unir música, corpo, de unir figurino, de luz, de unir cenários em uma única forma de expressão. Por exemplo, no ambiente escolar que a gente faz parte, o teatro continua sendo um espaço de descoberta, por exemplo, e de aprendizado, onde o estudante ele não apenas atua, né, mas também ele entende como parte de ser um sujeito criador da própria encenação. Então, o ator, por exemplo, ele faz o teatro para milhões de pessoas assistirem novelas, né, em minisséries e etc. Por quê? Porque ele expressa a sua arte, os personagens de diversas perspectivas, normalmente refletindo, certo? Refletindo situações comuns do cotidiano. Então, sim, acontece muito nas novelas, nas minisséries, nos filmes,
né? E o que significa ser e interpretar? Né? Aqui no livro de vocês, talvez não tenha. Né? O que significa ser e interpretar? O verbo ser, no teatro, está ligado à questão de autenticidade, né? E também à presença, né? O ser, nesse contexto, está inteiro na cena. É o ser que ele faz os gestos, as encenações com o corpo, com a mente, com a emoção. Não se trata de fingir ou mascarar a realidade. Mas sim, a partir do momento que você faz um teatro, você mergulha em um papel de forma verdadeira, encontrando dentro de si os sentimentos, os pensamentos, os gestos, a química, certo? Que dá vida ao personagem. Ser estar disponível para viver experiências artísticas, experiências da realidade, permitindo que a imaginação e o cenário fictício ele conduza a sua expressão tanto da realidade como da sua própria imaginação. Você reflete a sua imaginação para transpor e dar vida ao personagem. Então, você imagina, você vive a realidade e você ao mesmo tempo está imaginando cenários, imaginando situações e reproduzindo todos eles de uma forma fictícia, mas ao mesmo tempo com envolvimento, sentimento e emoções. Né? O verbo interpretar, de fato, complementa essas ideias. Interpretar vem do latim interpretare, que de fato significa traduzir, tornar compreensivo. No teatro, por exemplo, é traduzir as emoções, interpretar gestos, palavras e expressões, por exemplo, corporais. O ator é um intérprete porque ele traduz a vida em arte, traduz a realidade, traduz a tragédia, traduz as emoções daquele personagem e vivencia tudo isso. Ele sente a história que está sendo contada por ele, criada por ele e sentida por ele. Né? Então, ser e interpretar são dimensões que a gente pode dizer do mesmo processo. O ator porque ele vive o momento presente da cena, né, com intensidade, com verdade, e ele interpreta porque comunica, ele vivencia também isso e demonstra isso ao espectador. Essa dualidade transforma o teatro em uma experiência profunda de autoconhecimento e também de empatia. Né? Então, o teatro tem essa capacidade de fato. No teatro, o corpo e a voz são as principais ferramentas de comunicação, diferente das artes visuais que a gente costumeiramente vê, certo? Em TV, em publicidade, né? Ou até na música, em que o artista ele trabalha com materiais externos, por exemplo, o ator trabalha com o próprio corpo, com um instrumento de expressão. Cada gesto, cada postura, cada olhar, cada movimento, né? Cada gesto, cada postura, cada movimento, ele transmite uma mensagem, uma ação. Um corpo curvado pode indicar, por exemplo, tristeza, pode indicar cansaço, ele pode indicar submissão. Ele ereto pode ir firme, pode representar uma autoridade, vai representar que está com coragem em determinada situação, ou até representar o orgulho. Por isso, o estudo do corpo é fundamental, inclusive na formação teatral. O aluno ele aprende a reconhecer suas tensões, posturas e limites e utilizá-los de forma consciente na construção do próprio personagem. Então, no livro de vocês, por exemplo, que é o do 6º ano, retrata a comédia, que era retratada entre os romanos e também entre os gregos, que as várias culturas sempre praticaram a arte da encenação, o teatro. E o uso da máscara é para que a identidade, certo, fosse transformada a cada personagem. Então se usava máscara para representar diversos personagens. Né? E aí você vê várias representações teatrais aqui, ó, né, ao longo dos séculos, né, que retrata de fato figuras da natureza, retrata muitas vezes figuras mitológicas. Por exemplo, rituais de iniciação no campo religioso, certo? Era feito muitas vezes pelo teatro, pela encenação, né, pelo simbolismo de fato. Né? Então, por exemplo, o ritual de iniciação, cerimônias, por exemplo, ritualísticas, que marca a passagem para uma importante fase da vida de uma pessoa dentro de uma sociedade com o início da vida adulta, ou seja, era feito muitas vezes a prática simbólica da encenação para representar o ato da iniciação, ou seja, do indivíduo adentrar, certo, em uma religião e ele começar a transformar o seu ser a partir de experiências estáticas e experiências psíquicas e também espirituais. Mas existiam encenações que eram práticas simbólicas para representar a iniciação desse indivíduo dentro de uma religião
primitiva. Entre elas, a gente pode destacar o rito de iniciação que a gente observa, por exemplo, né, entre os gregos. Ok? Então, aqui na página 86, que vocês observam no livro de vocês, né, aqui fala sobre o ato de improvisar para criar. O improviso, trazer diversas impressões, diversas interpretações, para fazer com que os caminhos se potencializem, ou seja, às vezes o diretor ele cria um enredo, mas aí o ator, por diferentes interpretações sobre aquele texto, ele amplia os horizontes. Então, quando ele amplia, ele cria cenários, fazendo com que simplesmente o teatro, as encenações que ele faz, as representações artísticas que ele faz, ou seja, a encenação que ele faz, represente uma extensão do próprio ser. Porque a partir do momento que ele cria novos cenários, ele cria novas possibilidades, novas emoções e novos caminhos, ele termina colocando muitas vezes sentimentos intrínsecos que faz parte dele. Então, a arte da improvisação é uma arte que faz parte do objeto que é o teatro, certo? Improvisar, trazer novos cenários, novas interpretações, novas possibilidades, novas visões de olhar determinada situação, dependendo dos ângulos, dependendo especificamente da emoção que é colocada especificamente naquela encenação. Então esse é o papel do artista. Não é só o texto pelo texto, é o cenário, é o figurino, é as maquiagens, que são os elementos do espetáculo teatral, né? Então a arte de improvisação, ou seja, a arte de improvisar e de criar, e elementos do espetáculo teatral, né? E aí o ator, ele não só ele cria cenários, mas ele também muda a característica do personagem conforme o seu talento e também a sua capacidade de mudança e de flexibilidade. Bom, esse é o assunto que a gente observou nesse exato momento, que fala sobre teatro para se interpretar. Pessoal, esse assunto está na página 78, certo? Começa na página 78, né? E vai até a página aqui, ó. Vai até a página, vou dizer agora, vai até a página 88, certo? Então, todo esse assunto que eu estou passando aqui para vocês é do capítulo 6. Capítulo 6, teatro para ser interpretado, certo? Você observa isso na página 78, tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento, e no próximo vídeo a gente vai continuar o segundo assunto, né, que é a diversidade dos gêneros musicais brasileiros, né? A diversidade dos gêneros musicais brasileiros, certo? A gente vai continuar com esse assunto. Espero que esse vídeo tenha trazido clareamento e transparência para a prova, tá bom? Um abraço a todos.